Momento da Palavra. Momento da Palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode repetir comigo, vamos lá? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Glória a Deus, a igreja pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida do dirigente também, que está aqui na obra. Deus possa continuar abençoando poderosamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que os dias não estão fáceis, mas eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres para estar diante da obra do Senhor, para fazer a diferença, aleluia, e para motivar cada dia mais a igreja a buscar, a perseverar e esperar, porque aquele que prometeu, aleluia, aquele que disse que foi preparar lugar, ele não, aleluia, enganou ninguém. Com certeza, a qualquer momento, o arrebatamento há de acontecer, e aquele que tem perseverado, aquele que tem buscado, aquele que tem colocado em prática os ensinamentos de Cristo, conforme é o tema da festa, aleluia, com certeza ele vai ser arrebatado. Louvado seja o nome do Senhor, pois essa é a nossa expectativa a qualquer momento. O crente salvo em Jesus Cristo, a maior esperança dele, aleluia, não é viver dias melhores aqui, permanecer aqui, porque o crente salvo e liberto, ele sabe que ele é, conforme os escritores hebreus disse, é forasteiro, peregrino, e a qualquer momento ele pode deixar esse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, eu vejo muito interessante esse tema, um tema diferenciado, aleluia, mas eu tenho certeza de uma grande profundidade para os dias atuais, a qual nós estamos vivendo, para os dias a qual a igreja passa na condição. Nem tem coisa melhor do que nós analisarmos. Eu tenho certeza que através desse tema existem dois pontos. Quais? O primeiro é se nós realmente estamos vivendo os ensinamentos de Cristo ou se nós estamos distantes dos ensinamentos de Cristo. Aleluia. Talvez, louvado seja o nome do Senhor, nós possamos não estar próximo pela totalidade, mas eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe aqui, aleluia, para me reavivar e restaurar, para você poder, aleluia, caminhar e andar vivendo os ensinamentos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E é tão verdade, irmãos, e tão gratificante que Jesus, a gente vai ver que quando Lucas escreve, deixa na história, a história dos crentes primitivos, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42, ele escreve na história como era os crentes primitivos. E uma das coisas que ele destaca é que eles perseveravam, aleluia, ou seja, eles buscavam, eles se dedicavam, ou seja, eles tinham compromisso, aleluia, de colocar em prática, de não, aleluia, apenas ouvir, mas ser praticante dos ensinos da palavra de Deus. Porque o segredo, irmãos, o mistério que a igreja entende, não está em nós ouvirmos os ensinos, o segredo está em nós colocarmos em prática, porque o apóstolo Tiago vai dizer que aquele que apenas é ouvinte e não é praticante, ele é como se ele ficasse diante do espelho, ele está vendo ali, mas na hora que ele sai, ele já se esquece. Mas aquele que, aleluia, ouve, coloca em prática, Jesus compara com aquele homem que firmou a sua casa na rocha, vinha as tempestades, vinha a chuva, vinha as enchentes, aleluia, mas a casa não cai. Por quê? Porque tem doutrina, tem ensino, tem palavra, aleluia, tem ensinamento de Cristo. Porque o que sustenta o crente na presença de Deus, o que sustenta o crente fervoroso, cheio do Espírito Santo, aleluia, não é campanhas e campanhas, não é apenas rodopiar, não é apenas, aleluia, pular. Isso é bom e o Espírito Santo faz isso, mas melhor do que isso é você pular e permanecer de pé, é você rodar e não cair
está sustentada nos ensinos da palavra de Deus, nos ensinos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai ver, aleluia, no decorrer da história, você vai ver que foi tão importante. Se você ver em Mateus capítulo 5 até o versículo 7, quando Jesus inicia o seu ministério, a primeira coisa que ele começa a fazer, aleluia, é ensinar. Ele vai para o monte, que é o sermão do monte. Você vai ver que lá a multidão se aglomera, aleluia, para ouvir Jesus Cristo de Nazaré. Na mentalidade deles, apenas mais uma religião iria iniciar-se ali, mas alguém ia, aleluia, arrendar pessoas. Mas Jesus Cristo não apenas começou a unir a multidão, mas ele foi ensinando. E você vai ver em Mateus, no capítulo 5, Mateus resume os ensinamentos de Cristo, que ele percorria toda a Galileia ensinando. E no versículo 5 vai dizer que quando ele viu as multidão, ele se assentou e seus discípulos se aproximaram. Então ele passou a ensinar, e ele começou dizendo: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles são o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa insultarem, perseguirem, mentindo, dizendo todo mal contra vocês. Se alegrem e exultem, porque grande é a recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus estava dizendo, irmãos, aquilo para uma multidão, mas ali no meio daquela multidão estavam os seus discípulos. E Jesus sabia que os seus discípulos, eles iriam dar continuidade na doutrina missionária, aleluia, nos ensinos da palavra de Deus. E você vai ver, aleluia, que Jesus ele vai ensinando do Mateus capítulo 5 até o versículo 7, quando ele está se direcionando para o final da conclusão do Sermão do Monte. Ele diz algo para os seus discípulos. Ele diz: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Eles não vão dizer, ele não diz vocês serão, ele diz vocês são, porque quem tem os ensinamentos de Cristo no coração, ele é sim sal da terra, ele é sim luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: olha, vocês não podem ficar escondidos, porque vocês são luzeiros no meio das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E é incrível, irmãos, que daí Jesus ele vai sustentando os seus discípulos nas palavras, nos ensinos, porque Jesus sabia qual era o propósito que ele veio. E ele vai dizendo aos discípulos: olha, vai chegar uma hora que vão perseguir vocês por causa do meu nome. Mas por quê? Porque vocês vão crescendo pela doutrina, pela palavra, pelos verdadeiros ensinos. Jesus, irmãos, aleluia, no ensino da palavra de Deus, ele não passava a mão, podia estar quem tivesse. Você vai ver em João capítulo 8, os judeus que queriam seguir o cristianismo. Jesus diz: olha, se vós permaneceis nas minhas palavras, que é os ensinamentos, verdadeiramente serão os meus discípulos. Porque Jesus sabia que os judeus, aceitando o cristianismo, mas não obedecendo a doutrina, eles apenas seriam religiosos. Mas Jesus diz: olha, se vocês obedecerem às minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmãos, através desses ensinos, ele cada dia mais aumentava, a multidão ia atrás de Jesus, a multidão acompanhava Jesus por causa dos ensinamentos. E é incrível que em meio a esses ensinamentos aconteciam os sinais, os milagres, os prodígios. Você vai ver que em meio aos ensinamentos Jesus
expulsava demônios, Jesus curava, Jesus mandava quem tivesse com a mão ressecada ou com alguém que tivesse enfermo, Ele mandava ficar de pé e curava. Sabe por quê, irmãos? Jesus não transmitiu aos discípulos uma doutrina engessada, uma doutrina onde a pessoa apenas fica parada. Não. Ele transmitiu ensinos, mas ensinos carregados de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dirijo a congregação Lâmpada de Israel e às vezes eu vejo as pessoas dizendo: culto de ensino não é muito bom. E um dia um obreiro foi falar isso: irmãos, era bom que nós olhássemos na escala e procurássemos pessoas mais preparadas para estar ensinando na sexta-feira. Eu falei assim: irmão, eu não concordo com isso. Para mim, a gente tem que procurar homens e mulheres mais cheios do Espírito Santo para estar transmitindo palavras, não apenas palavras, mas palavras cheias do Espírito Santo de Deus. Porque pessoas com habilidades, irmãos, de palavras tem demais. As pessoas com ensino de palavras carregadas de poder, a qual Jesus disse que era para ser transmitida pela igreja, essas são poucas. Mas Jesus, irmãos, no meio desse povo, Ele separou os discípulos. E é incrível que Jesus, lá em Mateus no capítulo 16, Ele deu tanta importância à doutrina, que Ele pergunta aos discípulos: quem diz ser o Filho do Homem? Ele diz: olha, uns diz que é Elias, outro diz que é João Batista, outro diz que é Jeremias, e outro diz que são alguns profetas. Mas Pedro, irmão, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus entendeu que ali havia o Espírito Santo que estava sustentando aquelas palavras. E disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas. E eu quero te dizer uma coisa, e é a primeira vez que a gente vê a palavra igreja: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dali, irmãos, a igreja ela vai iniciando mais ainda, ela vai crescendo. Mas Jesus continua sendo o personagem principal e transmitir a doutrina da palavra de Deus. Mas quando você vê, aleluia, lá no livro de João, no capítulo 14, Jesus ele começa a ensinar e dizer para o discípulo que iria chegar a hora da despedida, iria chegar a hora dele ser assunto no céu, e muitos iam se escandalizar, muitos iam desistir, que nem aconteceu. Mas Jesus começa a dizer uma coisa: olha, em João no capítulo 14, versículo 15, Ele diz: olha, se vocês me amam, vocês guardarão as minhas palavras. Se vocês me amam, vocês não vão escandalizar-se do que vai acontecer, porque vocês sabem que isso é necessário que aconteça. E se vocês permanecerem perseverantes, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. E esse Consolador, Ele não vai mais estar ensinando vocês assim do lado, Ele vai estar dentro de vocês, e Ele vai ensinar vocês todas as coisas. E Jesus continua no versículo 25: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês a lembrar de todas as coisas que eu lhes disse. Ou seja, o Espírito Santo, quando Jesus foi crucificado e subiu aos céus, Ele ficou com esse objetivo em nossos corações: a nos ensinar, a nos guiar na palavra de Deus. E é incrível, irmãos, que Jesus ele vai ser crucificado. O discípulo recebe a promessa do Espírito Santo, mas quando começa a perseguição após a crucificação, os discípulos vão para um certo lugar e as portas estão trancadas. E quando Jesus aparece a eles ressurreto e diz para ele: olha, é-me dada autoridade nos céus e na terra, vão e façam discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem eles a guardar todas essas coisas.
eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Jesus, irmãos, firmando a parceria. Daí então Jesus começa a se despedir dos discípulos, começa a aparecer. Mas a última aparição de Jesus, Lucas vai escrever quando ele aparece aos discípulos no capítulo 1. Ele diz: olha, não saiam de Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Porque, irmãos, transmitir os ensinos da palavra de Deus é a mesma dificuldade que Ezequiel teve no cativeiro para transmitir acerca do juízo para o povo de Israel. É por isso que Jesus disse a eles: olha, ficam em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Mas os discípulos ainda não entendiam, e eles perguntaram a Jesus: Senhor, nesse tempo tu vai restaurar o reino de Israel? Porque até então a mentalidade dos discípulos só pensava num rei político. Mas Jesus diz para eles: olha, não cabe a vocês a quererem saber tempos, épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então ele diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: olha, mas vocês receberão o poder que há de vir dos céus, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até nos confins da terra. Daí, irmãos, os discípulos voltam para dentro da cidade, mas o Espírito Santo ainda não tinha descido. Aí, nesse intervalo, eles vão escolher Matias para substituir Judas. Mas quando chega em Atos, no capítulo 2, eles continuavam perseverando na oração, eles continuavam permanecendo na comunhão. Quem quis apostatar da fé, apostatou. Quem quis se voltar ao tempo, naquele tempo, desviou. Mas 120 pessoas, irmãos, ficaram orando e perseverando a Deus. Glória a Deus. Então, em Atos dos Apóstolos vai dizer, no versículo 1, que cumpriu-se o dia de Pentecostes, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam. Glória. Alguns dizem, irmãos, que foi uma neblina, tipo aquela Shekinah que se manifestou no templo no dia da aprovação e da apresentação do templo. Mas o que me chama a atenção é que agora o Espírito que vinha sobre reis, sobre profetas, agora é a primeira vez que a Bíblia vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, não foram alguns, todos. Porque a vontade de Cristo é que todos obedeçam a palavra de Deus. A vontade de Cristo é que todos andem nos ensinamentos. Não é que alguns andem. Todos foram cheios. Eles começaram a falar em outras línguas. Há uns que não creem nas línguas estranhas e dizem que realmente foi habilidades. Mas a gente vê, irmãos, que eles começam a falar assim da grandeza de Deus. Mas ali há uma manifestação diferente, porque agora a igreja vai estar cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E agora não é mais um povo qualquer. Então, vocês vão ver que aquelas 120 pessoas, ela move uma cidade, ela move aquele lugar que eles estavam. E começa a surgir as zombarias, começa a surgir os escárnios. Porque, irmão, você quer ver a igreja ser realmente perseguida? É quando realmente ela está na direção, fazendo a obra de Deus. Aqueles que não entendem, eles vêm para dentro da igreja e são envolvidos pelo Espírito Santo e aceitam a Jesus. Mas aqueles que zombam, eles apenas ficam somente nas redes sociais, zombando, e não vêm nem para a igreja. E naquele dia, alguns
ficaram atônitos e perguntavam: o que quer dizer isso? Eram aqueles que não entenderam. Mas outros começaram a zombar e dizer: olha, eles estão bêbados. Nessa hora, irmãos, e eu acho incrível aqui, que na hora que o povo, o ímpio, o incrédulo, começa a querer zombar da igreja, é nessa hora que Deus começa a mover a igreja a voltar aos valores que ela tinha, que é os ensinamentos da palavra, que é o ensinamento de Cristo, que é para a igreja não passar vergonha. É nessa hora que Deus se levanta para mostrar que a igreja não é algo aqui na terra para servir de escárnio para ninguém, para um zombar de profecias, de palavras, de línguas estranhas, de manifestação. É incrível que Pedro se levanta, e ele se levanta para dar um esclarecimento àqueles que não entendem e ensinar àqueles que estão zombando. Eles começam a dizer assim: olha, esse que vocês estão vendo aqui, eles não estão bêbados, mas o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ali, irmãos, aquele povo, os que não entendiam, disseram assim: então o que nós devemos fazer? Pedro se levanta e diz: olha, salve-se dessa geração de escarnecedores, dessa geração que não querem viver os ensinamentos, dessa geração que não querem compromisso. Salvai-nos dessa geração. E naquele dia, irmãos, os que quiseram ficar diferentes, eles vieram e aceitaram Jesus. E naquele dia 3.000 almas foram agregadas no cristianismo. Glória a Deus por isso. Nós ouvimos lá no Tempo Central, quando nós levamos pessoas para batizar, leiam lá e diz assim: olha, tantas pessoas aceitaram a Jesus. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, agora surge mais problema ainda, porque agora se era só 120 pessoas, agora são 3.000, são mais pessoas ainda. Vai precisar mais de dedicação, vai precisar mais de doutrina, vai precisar mais de oração, vai precisar mais de testemunho, vai precisar que a igreja realmente faça o seu papel. Nesse dia agora eu entrei na congregação Lâmpada de Israel, e a irmã Isabel conhece, ela sabe, uma igreja grande. Ela está quase tua dessa aqui. Mas eu olho os bancos vazios, dia de quarta, e eu falo: Senhor, enche esses bancos aí. E o dia eu estava lendo essa palavra, dizendo: Senhor, enche esses bancos aqui de criança, enche esses bancos daqui. E eu lendo isso aqui, eu pensei assim: se essa igreja encher, eu vou ter que estudar mais a palavra de Deus. Eu vou ter que ter mais capacidade para ensinar e pedir mais unção do Espírito Santo. Eu vou ter que perseverar, eu vou ter que me dedicar mais ainda. Irmãos, essas 3.000 almas que aceitaram a Jesus, agora Jesus confiou aos discípulos para que eles não fossem apenas envolvidos pelo fogo momentâneo, por aquele que passa, por aquele fogo de festa, de congresso, de encontro, não, mas por um fogo verdadeiro. E agora a igreja, irmãos, vai fazer a parte dela para motivar as 3.000 almas. E é onde Lucas diz que eles perseveravam. E eles perseveravam no quê? Em 4 coisas que Jesus deixou que serviria de pilar para a igreja motivar as pessoas aí fora. A primeira é na doutrina dos apóstolos. Doutrinas que eles ouviram sentados perto do verdadeiro mestre. Doutrinas que eles sabiam que era verdadeira. Eles perseveravam porque eles sabiam que era só através dessa doutrina que aquele povo conseguiria ficar vivo. Eles perseveraram na comunhão, eles perseveraram no partir do pão, e
eles perseveraram nas orações. E é incrível, irmãos, que através disso o povo não via mais eles como uma igreja qualquer, porque via que a doutrina que eles viviam realmente era a doutrina de Cristo. E isso ia envolvendo, isso ia chamando a atenção, e a igreja ia crescendo, não era em números, mas ela ia crescendo em qualidade. E há quem diga que Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Não, Deus Ele quer quantidade, mas Ele quer responsabilidade nossa, para essas quantidades não ficar apenas em quantidade, mas ficar em qualidade, mas ficar em resumida em um povo de compromisso, em um povo que realmente aceita Jesus, mas para obedecer a palavra de Deus, de pessoas que obedecem a Cristo, mas para permanecer firme até o fim, porque a promessa, irmãos, é para quem ser fiel até a morte. E essa fidelidade, ela só pode ser alcançada se for por uma verdadeira perseverança pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma perseverança humana, irmão. Você pensa que os cristãos primitivos eles perseveravam por força qualquer, para querer ser melhor que os outros? Não. Quando o Império Romano perseguiam, aí que eles perseveravam. Quando o poder político oprimia mais ainda, eles perseveravam. Eles oravam, eles buscavam, eles se uniam. E através disso, irmãos, no versículo 44 diz que o Espírito Santo ele ia nivelando a igreja. Nisso, o Espírito Santo ia nivelando a igreja, porque todos perseveravam. E se todos perseveravam, não existia espirituais mais do que os outros. Não existia alguém mais cheio do que os outros, não. Todos perseveravam, todos vão ser cheios. Todos oram, todos vão ter poder. Todos estão unidos, todos vão viver em comunhão. Todos querem ver sinais, todos Deus vai usar para operar sinais. E aí Lucas vai escrever que muitos sinais e prodígios faziam entre o povo. Não precisava ir atrás de fulano e ciclano. Não existia ninguém especial em batalhas espirituais, em orações, porque, irmão, só existem pessoas assim, porque infelizmente existem alguns que buscam e outros não buscam, mas a vontade de Deus e do Espírito Santo é para nivelar toda a igreja, para na hora que você está por aí pela rua, não precisar você chamar ninguém. Na hora que você se separar com alguém, você dizer assim: olha, em nome de Jesus, levanta e anda. Na hora que você se deparar com um viciado, você dizer assim: olha, Jesus te liberta. A unção do Espírito Santo é para isso. E o Espírito nivelava a igreja, e você vai ver que todos estavam juntos, tinha tudo em comum, porque o Espírito nivelava a todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles vendiam a propriedade, eles distribuíam tudo. E diariamente eles perseveravam no templo, mas não era dentro do templo, era no portão de Salomão, no lado. E o povo que passava para dentro do templo para adorar, via aquele povo unido, eles tinham uma grande admiração, porque eles sabiam que ali não era apenas uma igreja, ali se quisesse se unir, ali tinha que ser crente. Porque o Espírito Santo estava lá para desmascarar qualquer mentira, qualquer coisa que existisse. Você vai ver que Ananias e Safira tentam se levantar e tentam se unir a esse povo, morre na hora, porque o Espírito preservava aquele povo. Sabia que era um povo verdadeiro, sabia que era um povo de compromisso. E no versículo 47 diz que quando eles faziam a parte deles, eles eram cheios, eles caíam na graça, e enquanto isso, Deus ia aumentando aqueles que iam sendo salvos. Cada dia ia crescendo.
e maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para a igreja dessa noite. Se tem uma coisa que está difícil, é a gente ver a igreja sendo nivelada pelo Espírito Santo e todos perseverarem na mesma fé. Está difícil, porque enquanto alguns perseveram, outros descansam, outros desistem, outros apostam da fé, outros se desviam, e enquanto isso, a igreja se aproxima do arrebatamento. Enquanto isso, o povo cheio do Espírito Santo vai caminhando em passos largos, e muitos vão ficando para trás. E é incrível que vão ficando para trás, alguns vão ficando para trás, mas não é desviado, é religioso, é crente, anda com a Bíblia, mas não persevera, não ora, não obedece a palavra de Deus, não tem comunhão com a igreja, não tem compromisso com a congregação, automaticamente vai ficando para trás. E naquele grande dia vai dizer: Senhor, em teu nome eu profetizava, Senhor, em teu nome eu andava com isso e com aquilo, mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tu era religioso, mas tu não perseverava. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu não vim aqui apenas dizer essas coisas para você, mas eu vim aqui me dar uma injeção de ânimo, porque nós estamos vivendo dias difíceis, estamos, mas a palavra de Deus é para nós perseverarmos, é para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, é para nós termos compromisso com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos motivar, nós queremos alcançar almas, mas quando nós olhamos para as consagrações, e eu digo isso porque minha esposa é líder do ciclo de oração, e eu acompanho isso de perto, mas quando nós olhamos para as perseveranças nas orações, irmãos, nós vemos que está bem fraquinho. Mas é incrível que mesmo assim, aquelas que perseveram, Deus faz a diferença. E quando nós olhamos também para os ensinos da palavra de Deus, nós chegamos quase a concordar com o irmão que perguntou para mim que nós temos que chamar pessoas para ter uma qualidade melhor de ensino, porque Paulo disse que quando é para ensinar, haja dedicação, e a gente não pode atribuir somente à igreja que não vem para o ensino, a gente tem que atribuir também àquele que recebeu o ministério do ensino. Se ele só pega na Bíblia para ensinar, mas ele não coloca em prática aquilo que ele mesmo ensina, e às vezes isso não faz efeito, ou não faz efeito de forma alguma. Então, se nós olharmos e revermos os nossos valores nesse tema, nós vemos que nós estamos divididos em dois povos: os que perseveram e aqueles que desanimaram. Mas eu quero dizer uma coisa para a igreja dessa noite: que mesmo que sejam poucos aqueles que perseveram, esses ainda são o sal da terra e luz do mundo. Esses ainda fazem a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite, eu já vou encerrando. Deus não quer um povo sem compromisso. Deus não nos chamou para nós fazermos aquilo que nós achamos que temos que fazer. Deus nos chamou para fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É fácil de fazer a vontade de Deus? Não. Mas eu disse que Ele deu quem para nos ajudar? O dirigente, a líder? Não. Ele deu o Espírito Santo de Deus. Ele sabe que não é fácil renunciar. Ele sabe que não é fácil negar a si mesmo e carregar a cruz. Ele sabe disso. Foi por isso que Ele deu o Consolador. Foi por isso que Ele disse que nós vamos ser testemunha. Mas Ele deu o Espírito Santo para a gente suportar. Ninguém, irmãos, vai conseguir suportar se
não for cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por que os crentes naquela época primitivos, e eu acho incrível isso na congregação, culto de missões, eu fico olhando o culto de missões na congregação que eu congrego, e nas zonas que nós andamos, que quando é no culto de missões colocam aquele hino da Mara Lima: oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, e crente chora, irmãos, parece que o Espírito Santo foi lá naquele tempo e ficou nos anais da história. E o nosso século, e o nosso tempo, o tempo que John Wesley passou, o tempo do Martinho Lutero passou, o tempo que John Hus passou, o tempo que Jerônimo Savonarola passou, o tempo do apóstolo Paulo passou, mas o tempo da igreja permanece. E a igreja continua cheia do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês estão calados aí, estão, mas eu sei que a boca não pode estar expressando, mas o coração está ardendo no Espírito Santo. O coração está cheio, dizendo: fala, 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 Senhor, que o teu servo ouve. Um dia desse eu fui pregar numa vigília, já era 3h30 da madrugada, e o tema era avivamento. E aí alguém que foi pregar primeiro que eu, vendo a igreja do jeito que vocês estão, começou a dizer: a igreja está morta. E lá na igreja costuma a pessoa ir assim também. Um dia desse eu tive que corrigir alguém assim, e dizer assim: irmão, se vida para você é só pular e rodar, você está no lugar errado. Porque a vida da igreja consiste em pular e rodar e frutos. E a pessoa que estava lá pregando: a igreja está morta, os irmãos parecem que estão com o olho de peixe morto, e não sei o que mais. Eu falei: Senhor, vai chegar a minha hora, não deixa ela estender muito, deixa ela ficar aí, Senhor. E quando chegou a minha hora, irmãos, era 5 horas da manhã e ainda tinha gente lá. Eu falei: irmãos, eu posso não pregar nada sobre Ezequiel 37, mas a primeira coisa que Ezequiel 37 não é a igreja, é o povo de Israel. E segunda coisa, a igreja, ela traz uma analogia de um corpo, membros, braço, perna. E eu quero dizer uma coisa para vocês: quem é a cabeça do corpo da igreja? Jesus. Ele foi crucificado ao terceiro dia. Ele foi crucificado ao terceiro dia, ele ressuscitou. Agora me diz uma coisa: se a cabeça está viva, o corpo está mais do que vivo ainda. O corpo está pulando de alegria. E Deus manifestou a sua glória naquele lugar. Porque o cabeça que é Cristo, ele está vivo. Ele está vivo lhe dando avivamento. Ele está vivo lhe restaurando. Ele está vivo lhe dando poder nessa noite. Eu quero nessa noite convidar a pessoa que ainda não é crente para aceitar Jesus. Glória a Deus. Não a ser religioso, mas a obedecer a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que está nos visitando, não existe apenas amigo do Evangelho, existe aquele que tem compromisso com o Evangelho. E Deus nessa noite Ele quer lhe chamar para ser filho, para obedecer as palavras de Deus. Sabe, irmãos, quando eu andava perambulando aí na rua de Paraupebas, viciado em drogas, a primeira palavra que eu ouvi foi João 8,36. Primeiro versículo que eu gravei. A primeira igreja que eu entrei foi aquela igreja lá da rua, dessa rua bem aqui de frente ao SESC, que eu não me lembro o nome, não sei se é Monte Hermon, a rua A. A primeira igreja que eu entrei ali de madrugada foi aquela. Eu me ajoelhei bem lá na entrada, eu viciado, eu tinha vindo lá da beira do rio. E Deus usou alguém para dizer para mim assim: olha, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E até hoje
vai passando, no tempo que a pessoa cai, que a pessoa roda, que a pessoa pula, e muitos daquele tempo que não tinham uma verdadeira base, vai passando. Eu não sou contra isso, viu, irmãos? Mas eu sou a favor que isso seja fundamentado na palavra de Deus. E eu quero nessa noite convidar você que não aceitou Jesus, se você quiser aceitar. E se nós fizéssemos o convite desse jeito, o nome não ficava apenas no caderno, ele ia realmente permanecer escrito no céu. Se você quiser aceitar Jesus, e você que congrega aqui ou que está visitando, se você fez uma autoanálise nessa noite, você mediu o grau de perseverança que você está dedicando-se à obra de Deus, e você vê que não é bom. Se você quiser receber um avivamento para permanecer firme, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Você quer ser reavivado para ter compromisso, para estar na presença de Deus, para não caminhar de longe. Se você quiser, nós vamos estar orando por você. Eu não sei qual a distância, eu não sei qual a dificuldade que você está tendo para renunciar, para obedecer a palavra de Deus. Mas se você quiser, nós vamos orar por você. Vamos orar ao Senhor nessa noite e pedir misericórdia a Ele, para que Ele venha fazer nós obedecermos realmente a palavra de Deus, para nós realmente estarmos diante do Senhor. Olha, irmã, Deus quer que você tenha mais compromisso. Quanto mais você tem compromisso, mais Deus tem compromisso com você. Quanto mais você, adolescente, jovem, obreiro, essa palavra, irmãos, é para a igreja. Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Porque a minha esposa buscou ter compromisso com Deus. Quando ela não tinha compromisso, eu aceitava, mas me desviava, porque eu via alguém lá dentro de casa que não tinha compromisso com Deus. Mas quando ela começou a ter compromisso, eu começava a rolar com overdose de droga dentro de casa, e ela, com compromisso com Deus, ela dizia: em nome de Jesus, sai dele. E eu me levantava. E hoje eu estou aqui porque Jesus tem misericórdia, mas porque também eu vi alguém dentro de casa com compromisso e com perseverança na presença de Deus. Você quer ver Deus fazer maravilha dentro da sua casa? Não apenas só ore, porque a gente aprende que tem que orar, que tem que ter fé, e é verdade. Mas você tem que ter palavra, ensinamento, comportamento, para você se manter firme na presença de Deus. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Aleluia. E Deus vai te dar mais compromisso. Se você está tendo, você vai ter mais ainda, porque os dias, olha, tem pessoas que estão esperando um grande avivamento, e que foi falado na pandemia, e eu ouvi muito, que depois da pandemia ia ter um grande avivamento, mas as igrejas continuam vazias. Os que saíram nunca mais voltaram, estão com medo de morrer. Sabe por quê? O que o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo no capítulo 4 não foi sobre avivamento. Ele disse: sabe, pois, uma coisa, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. E o que tem acontecido é isso, apostasia em massa. Mas a igreja viva, ela entrou na pandemia e saiu da pandemia cheia do Espírito Santo. E está aqui nessa noite dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. E eu vim aqui nessa noite profetizar para a congregação de Jerusalém. A palavra que Deus disse para João transmitir à igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 11: este venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus, nessa noite, está reavivando a espiritualidade de pessoas aqui. Deus, nessa noite,
Ele está dando um novo vigor para você nessa noite, caminhar 40 dias, 40 noites. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe as opressões que você sofre por querer viver piamente o Evangelho. Ele sabe a rejeição que a igreja passa por obedecer realmente a palavra de Deus. Irmãos, não pense que a igreja que quer viver o ensinamento de Cristo, o mundo vai bater no ombro dele. Não pense que a igreja que vai ser luz do mundo, sal da terra, o presidente vai querer estar ao lado dela. Não. Vai ser uma igreja, irmãos, perseguida sim. Porque vai ter coisa que não vai bater. Mas mesmo assim a igreja vai permanecer limpa. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Pai, nessa noite, Senhor, pela festividade da congregação Nova Jerusalém. Pai, a tua igreja veio aqui nessa noite, Senhor, porque tem perseverado, tem buscado, Senhor, na tua palavra. E eu te peço, Pai, nessa noite, eu não sei, Senhor, quantos têm buscado. Eu não sei, Senhor, quantos têm, Senhor, tido compromisso contigo para estar aqui nas consagrações, nas campanhas, nas orações, nos cultos, nas vigílias. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Senhor, que através desses, o teu nome tem sido glorificado. E eu te peço, Pai, nessa noite, meu Deus, vai, Senhor, reavivando a tua igreja. Vai dando força para tuas filhas que vieram aqui à frente, para elas continuarem firmes e constantes, porque o que elas têm feito não tem sido em vão. Dá força para elas, Senhor. Sustenta elas, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, sustenta elas, Senhor, no colo, Pai amado. Sustenta elas, Senhor, meu Deus, guia elas, Espírito Santo. Fortalece, envolve elas, Senhor, com o teu poder. Envolve eles, Senhor, com o teu Espírito Santo, para terem comunhão cada dia mais, para obedecer a tua palavra mais e mais, Senhor, para que tu venha, Senhor, salvar a cada dia mais. Continua fazendo isso, Pai. E eu tenho certeza, Senhor, que após essa festa vai haver, Senhor, um verdadeiro avivamento e despertamento, Senhor, para viver a tua palavra como ela é. Abençoa tuas filhas e fortalece a graça que é em ti, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, cheio do Espírito Santo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.